Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Olá, que bom estar ao seu lado, me deliciar de um gostoso cafezinho, mas especial, como sempre, lhe manter muito bem informado. Nesse momento de pandemia, momento em que você está obedecendo, assim como eu, as regras de segurança e ficando em casa, nós que fazemos o programa Café com Leite, levamos o que há de melhor em informação para você. Portanto, fique em casa, mas sempre ligado no programa Café com Leite, é claro. Hoje não vai ser diferente, por falar em segurança, nós vamos falar sim em segurança do trabalho. E o meu convidado é o técnico em segurança do trabalho, Caleb Cajueiro. Caleb, que alegria, rapaz, recebê-lo aqui em nosso programa para conversar sobre esse tema. Você que é, se não me falha a memória, é um dos primeiros em se tratando de segurança do trabalho aqui na região, né, a atuar, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leite. Prazer enorme estar aqui no seu programa. Satisfação imensa fazer parte aqui desse time. E com muita honra, sim. Eu me considero aqui um dos pioneiros aqui nessa área, né, de segurança do trabalho. Muito bem. 15 a 20 anos já nesse ramo aí já. Muito bem, tá certo. Me recordo que no passado recente, isso era uma atividade do contador. E fazer esse tipo de trabalho assim de forma muito rústica, muito sem critério. A gente indicava. De fato. Né? E graças a Deus surgiu essa profissão e no momento certo, na hora certa, para evitar danos as relações, né, de trabalho entre patrão e empregado. Pois vamos começar, já que nós estamos no mês de abril. E esse mês de abril, Caleb, ele é um mês de prevenção, né, e conscientização aos acidentes e doenças no trabalho. do trabalho. Né? Então vamos começando definindo aqui para o nosso telespectador o que é segurança do trabalho. Pronto. Bom, Leite, segurança do trabalho resume-se a um conjunto de medidas, né? Medidas que tanto empresa como colaboradores precisam em um conjunto integrar no seu ambiente de trabalho, né? Visando sempre a prevenção de doenças e acidentes no trabalho, né? Evitar o adoecimento ocupacional, afastamentos, né? E logicamente a preservação do que nós temos de mais valioso hoje, que é a vida, né? Eu achei legal quando você diz assim, é um processo que envolve a empresa e o funcionário. Isso. Porque geralmente o funcionário acha que isso é uma obrigação exclusiva da empresa, né? Exatamente. Ele esquece da parte dele, né? Exatamente. Principalmente no tocante quando se refere a, por exemplo, a prática das normas, né, de segurança e saúde no trabalho. Há uma confusão muito grande. Às vezes a empresa, ela até exerce, pratica o exercício de algumas normas. Contudo, existe sempre aquelas questões também da desobediência de algumas normas por parte dos colaboradores. Assim como temos também, infelizmente, a situação de empresas que não cumprem com as normas, né? Acham que é só EPI, né? E não é. Só EPI, acha que já fez tudo, né? E não é só isso. Por sinal, toda empresa necessariamente precisa constituir uma equipe de segurança, não? Na verdade, Leite, a partir de um funcionário, um colaborador, toda e qualquer empresa, ela precisa seguir o que está nas normas regulamentadoras. Logicamente, existem algumas situações que, por exemplo, o SESMIT, né, que é os Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho. A empresa, dependendo do seu grau de risco, ela precisa constituir profissionais legalmente habilitados como colaboradores da empresa. A CIPA também seria um exemplo de organização, né, também a ser implantado na empresa. Mas, no contexto geral, todas as empresas precisam seguir o que está nas normas.
Então isso não desobriga o cumprimento delas, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Muito bem, eu acho isso de extrema importância, porque não, eu sou pequeno, só tenho um funcionário, 2, 3, esqueço de cumprir as normas de segurança, quando um dano é causado, eu me reclamo. Exatamente, um acidente, né, uma doença, afastamentos, e aí, infelizmente, o empregador ele só se toca, ele só cai na real quando acontece a justiça, né? O funcionário entra na justiça, começa a receber os ofícios, e aí mão na cabeça, não sabia, e aí já é tarde. Aí já é tarde, a coisa já aconteceu. Por sinal, essa questão das empresas atuarem nesse aspecto da questão da segurança, isso com o advento dessas normas regulamentadoras, você tem observado se tem diminuído ou tem mais controlado no que diz respeito a evitar acidentes, com a exigência do uso de equipamento, de EPIs, com o cumprimento das normas? Isso vem diminuindo ou vem se alastrando? Assim, Leite, sinceramente, nesse tempo de experiência que eu tenho já, beirando aí 15, 16 anos, houve realmente uma melhora significativa por um tempo, né? Mas o que nós estamos vendo hoje, recentemente, já não é a mesma coisa. Infelizmente, a fiscalização ela diminuiu bastante e, em consonância, houve um aumento do número de acidentes. O Brasil hoje, infelizmente, ainda ocupa o 3º lugar em número de acidentes com mortes no trabalho, no mundo. Absurdo, então isso é muito preocupante. É. Né? E ainda, para coroar a situação, nós temos essa pandemia, onde a Covid ela tem sido hoje, vi isso semana passada no noticiário, já está no topo de motivos de afastamento ocupacional. Olha aí. Então, realmente, é um complicador muito grande. Diga uma coisa, seria o técnico de segurança do trabalho, o método do trabalho, o empresário, quem identifica, digamos assim, o risco que a empresa tem para constituir, digamos, uma equipe de segurança, com todos aqueles programas que estão na obrigatoriedade, que daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando. Na verdade, Leite, tudo começa por profissionais habilitados, logicamente, né? Tanto o técnico, quanto o engenheiro de segurança, quanto o médico do trabalho, eles têm proficiência, logicamente, para exercer e fazer implantar as políticas, né, internas de segurança do trabalho. Agora, logicamente, o técnico, ele, digamos assim, é o que tira, é o que lança o meio de campo, né? É que bate o tiro, né? Meio de campo. O diagnóstico das NRs, né? A consultoria, seja ela de forma como funcionário ou como prestador de serviço, tudo realmente o técnico de segurança ele é o cara de frente. Ele é quem vai realmente com a sensibilidade e proficiência que ele tem, né, orientar a empresa ao que tange as normas regulamentadoras, assim como, através dos treinamentos também, orientar os colaboradores a seguir, né, as NRs. Muito bem. É um prevencionista de fato, né? Outro dia um cidadão me ligou e disse assim: Leite, eu pago uma assessoria jurídica e pago um determinado valor, mas nunca precisei de um advogado, eu vou cancelar o contrato com o meu departamento jurídico. Aí eu disse: mas será que você não tem problema, não é porque você tem uma assessoria jurídica, né? Então, assim, nessa linha de raciocínio, para o técnico de segurança do trabalho ou para as empresas que tratam de segurança do trabalho, é muito importante esse contrato, esse empenho, essa vinculação para evitar, que é o nosso tema, é a conscientização, né, e a prevenção. Então, eu acho que esse momento é muito oportuno para que as tenham sempre uma assessoria técnica especializada para evitar os problemas. Exato. Comenta isso daqui a pouco. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. E então, Caleb, esse é o momento oportuno, né, para as empresas. De fato, com certeza, Leite. Infelizmente, como já falei, né, o empregador, os seus representantes, eles só, digamos assim, despertam para o prejuízo, né, quando acontece uma situação ou de acidente grave, né, ou de denúncia na Justiça, Ministério Público, que seja, e que realmente quando ele vai ver ali a bagatela do prejuízo, né,
Ou seja, situações que, se a empresa tivesse adotado essas medidas através de profissionais qualificados, especializados, medidas aplicadas na empresa, como treinamento dos seus colaboradores, então tudo isso contribui para a diminuição dos incidentes, que é o primeiro passo para o acidente. Antes do acidente acontecer, vem um incidente, né? Além da melhoria dos ambientes de trabalho, né? Muitas vezes nós que estamos ali dentro da organização, eu falo como empregador, um exemplo, a gente não tem aquela sensibilidade que um profissional especializado tem em orientar. É uma tomada aberta, é uma extensão elétrica irregular, qualquer situação, qualquer detalhe é, digamos assim, a faísca para o problema, para acontecer um incêndio, acontecer uma situação de acidente de trabalho com lesões graves. Então, não existe tempo... E até porque por falta de conhecimento, né? Esse é o grande problema hoje. Conhecimento é difícil você prevenir. Eu lá na minha empresa de contabilidade, e lá no Hotel Café com Leite, eu tenho assim discutido muito com minha equipe, né, com o time, dizendo para eles que, meu amigo, a briga é feia. Ou usa máscara trabalhando, ou limpa, higieniza o ambiente, ou lava essas mãos, ou evita estar, eu digo como o outro aqui no programa Café com Leite, encangado. Aí o povo pergunta, Leite, o que é encangado? Emendado no outro, para quê? Com certeza. Então, assim, eu no que diz respeito ao Covid, já nas outras áreas de segurança, por eu não ter um conhecimento, você falou em tomada, falou em fios descascados, fio ali, tomada aberta, esses detalhes, uma higienização digamos, no banheiro, né? Isso. O que é necessário, que são coisas que fazem parte, né? Com certeza. Quer dizer, o patrão, o proprietário, o diretor, ele não tem essa... até não tem nem tempo, né? De fato. Por isso, um segurança do trabalho. O patrão, ele tem que se preocupar em fazer crescer o seu negócio, o empregador, né? O empresário. Ele tem que pensar exclusivamente em fazer crescer o seu negócio. Esses detalhes pertinentes que podem gerar esses problemas, ele precisa entregar a pessoas que têm especialização, pessoas que saibam, a pessoas competentes para isso. Né? E aí é onde entra, por exemplo, uma situação que, se você me permite colocar, a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Né? Logicamente, eu já vi testemunhos de empresas que não sabem que precisa ser informado uma CAT na ocorrência de um acidente. E aí joga a bola para quem? Para o contador. Então, muitas vezes, o contador já tem as suas atribuições, aí tem mais essa CAT para se preocupar. Qualquer preenchimento equivocado, Leite, pode gerar prejuízos absurdos. Eu sei disso, inclusive brigo demais, discuto demais. Às vezes o próprio cliente acha que a gente não quer fazer isso. Não, meu amigo, é a responsabilidade do reflexo que isso vai dar lá na frente. Com certeza. Então, assim, mas o que eu sempre tenho dito, Caleb, é o seguinte, é que para você ser um técnico de segurança do trabalho, você estudou. Com certeza. Para ser um advogado, o cara estuda, para ser um contador, estuda, para ser um médico, estuda, para ser engenheiro, estuda, para ser empresário, abrir um negócio, não precisa estudar. É só ter o dinheiro, né? De fato. Então, a falta do conhecimento, a falta de uma análise criteriosa, de análise de mercado e de necessidade de fazer custos. Exatamente. Né? E na questão da administração também, Gestão. que é todo um complexo, aí deixa de saber desses pequenos detalhes. Que é uma coisa que vai fazer completamente total diferença, principalmente em tempos de E-Social. Né? A gente não tem mais falado sobre E-Social, todo mundo está achando frio, né? Que agora é só pandemia, o assunto né? É só pandemia, então, gente, E-Social está para chegar. Então, existem os eventos que precisam ser enviados. E para serem enviados esses tais eventos de SST, a empresa precisa ter gestão. Sim. Então, a grande palavra-chave do momento para esse tipo, Leite, é gestão. Gestão em segurança e saúde no trabalho. As empresas, elas estarão enquadradas a isso. Quem não fizer, vai sofrer. Aí entra na linha de prevenção. Exatamente. De conscientização, né? Com certeza. O ganho que a empresa conseguirá aplicando gestão em seu ambiente de trabalho, menos ausência no trabalho, menos adoecimento ocupacional, menos acidentes, né, incidentes, é o bem comum que eu sempre falo nos treinamentos. E eu ia te perguntar exatamente isso. O que causa a ausência de uma medida preventiva quando ocasiona um acidente ou uma doença do trabalho? Que dano causa? Bom, dos mais variados tipos, mas os principais, o dano corporal do colaborador, que isso vai gerar a responsabilidade da empresa ter que arcar com aquilo ali, financeiramente, com o tratamento, né? Além, logicamente, dos danos materiais que podem acontecer também, sob forma de incêndios, sob forma de máquinas de alto padrão com problemas, quebradas, alguma coisa nesse sentido.
A questão, Leite, é muito simples. O empresário, a organização, ela sai perdendo porque tem todo esse prejuízo. Né? Prejuízo com o funcionário que vai se ausentar do ambiente de trabalho, ele vai ter que arrumar outra pessoa. Prejuízo com fiscalizações que vão cair em cima, podem ter certeza disso, mesmo que o fiscal não chegue na porta, mas o Ministério Público do Trabalho vai chegar. Chega cedo. Chega. E a conta não é pequena, a conta é grande. Além do custo que todos nós, a sociedade, paga em detrimento da assistência social, que ele vai ficar recebendo sem trabalhar, né? Exatamente. E ainda o INSS com a situação que está, né? Eu presencio várias situações de processos onde funcionário sofre um acidente, passa meses para receber o auxílio-doença. E ainda lembrando da estabilidade que ele pode receber se ele sofrer acidente de trabalho e receber o auxílio-doença. Tem uma estabilidade de 1 ano. Né? Então, é só problema. A verdade é essa. Mas nós vamos aprender muito no programa de hoje e, com certeza, muitos empresários hão de refletir sobre esse tema, que é um tema de extrema significância. E já que estamos em abril, né, um mês de prevenção, de conscientização às doenças e acidentes do trabalho, nada mais oportuno do que conversar com um profissional da área, né? Para tratar desse assunto e conscientizar o nosso telespectador e também, como eu falei logo no início do programa, do funcionário, o time, o jogador, né? O colaborador. Ele também tem a sua participação, seja positiva, seja negativa, no desenvolvimento dessa segurança. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Caleb, por falar em água, vamos tomar uma água? Rapaz, São Geraldo, viu? Com certeza, por favor, boa. Aí, ó. Mineral São Geraldo. E você está usando a máscara, essa máscara é da PVC, viu? Meu amigo Guedinho, meu amigo Com certeza. Show de bola. Foi no auge da pandemia, ele começou a fabricar essa... Eu vendi pro cara. Que bom, né? E o café, dá certo? Aceita um cafezinho? Primeira, meu amigo. Pois então, meu amigo, olha, show de bola. Especial aqui só para os nossos convidados, viu? Quer conhecer um pouco mais sobre a conscientização e prevenção aos acidentes e doenças do trabalho? É só continuar ligado no nosso programa, informações importantes, só aqui. Continue com a gente. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Abril, mês de conscientização à prevenção e às doenças, acidentes e doenças do trabalho. O meu convidado de hoje, Caleb Cajueiro, ele que abrilhanta o nosso programa falando sobre segurança do trabalho, os cuidados que nós devemos ter. Aí eu volto e lhe digo, você está tendo os seus cuidados, você está prevenindo acidentes? A prevenção é a melhor opção. A prevenção é a melhor forma de evitar danos pessoais, estéticos, para você e para a empresa. Portanto, é muito importante esse tema de hoje. Você precisa estar ligado no nosso programa, porque aqui só tem informações de extrema importância. Inclusive, diga-se de passagem, Abril Verde. Por quê? Daqui a pouquinho você vai saber. Me deixa falar aqui na Leite Certificação Digital. Rua Delmiro Gouveia 163 é o nosso endereço. Se você quer fazer o seu certificado digital A1, A3, SCPF, SNPJ com o melhor preço da região, eu lhe garanto, é na Leite Certificação Digital. É só ligar para minha amiga Doris no 3312-5500, agendar um horário e fazer o seu certificado com os melhores preços e tem a assinatura, tem a garantia da Leite Contabilidade. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, quero aqui mandar um abraço a todos que fazem a Pano é Bom Pão Nosso. Caleb, eu falei Abril Verde. Abril Verde... Nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são os mais conhecidos, né?
Mas me chamou a atenção essa questão do abril verde voltado para a segurança do trabalho. Isso. Por quê? Tem alguma significância essa expressão? Bom, na verdade, Leite, o verde, né, ele já é categorizado como uma cor que representa a segurança, né? Do jeito que vermelho representa também a questão de prevenção e combate a incêndio, né, sinalização de incêndio, o verde, ele se remete a isso. E a questão do abril, né? Por quê? Pessoal, em 1969, se não me engano, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, houve um acidente de trabalho, mais de quase 70 mineiros sofreram um acidente fatal, e isso foi realmente um símbolo para o país de que precisava realmente ter ações de prevenção. Então isso externou-se, né, pelo mundo, e no Brasil também não foi diferente, né? Usou o mês de abril, com a simbologia dessa triste fatalidade que aconteceu, desse acidente, para caracterizar a data comemorativa e o mês Abril Verde. Mas engraçado, né? Fala-se tanto em prevenção, em cuidados, e entretanto a gente só toma uma providência depois que um fato ocorre, né? Apesar de ter sido bem antigo isso, nos Estados Unidos, que é exemplo, né, para muita coisa em termos de norma, infelizmente é isso. Infelizmente, né? Brumadinho está aí para mostrar, né? Daqui a pouco surge algo também, mas primeiro teve que levar alguns, né? Infelizmente, é triste. Acidente de trabalho. Quando é que ocorre? Bom, acidente de trabalho, Leite, é aquela história. O que acontece? Aconteceu. Você está trabalhando no seu local de trabalho, ou não, mas dentro do seu horário de trabalho, que gera lesão corporal, perturbação funcional, ou seja, resumindo, qualquer tipo de lesão que o colaborador venha a sofrer, estando ele fazendo exercício do seu trabalho, é considerado acidente de trabalho, né? Mesma coisa a doença. Se o profissional médico achar nexo causal nisso aí, que também é considerado acidente de trabalho. Nesse período de pandemia, vem um questionamento que deixa muito a desejar. O médico que está prestando um serviço na linha de frente, no combate à pandemia, se ele está acometido do Covid-19, é um acidente do trabalho, uma doença do trabalho? Olha como dá para refletir. Puxa vida, com certeza. Nós sabemos que existem dois tipos, né? Tem a doença do trabalho e a doença profissional. Elas ambas são consideradas acidente de trabalho, logicamente. Sendo que uma delas, a doença do trabalho, ela precisa do nexo causal. Nesses casos, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza, né, auxiliar de serviços gerais, que trabalham na linha de frente, que trabalham em ambientes considerados insalubres, logicamente, caracteriza-se como doença profissional. Logicamente, acidente de trabalho também. Certo. Então, pode ser essa considerado. Característica, Com né? certeza. Certo. Agora, não esqueçamos, em outras situações, sem ser profissionais da área de saúde, né, pessoal de comércio, pessoal de restaurante, qualquer outra atividade, peguei Covid, é acidente de trabalho? Calma, precisa-se avaliar, precisa-se investigar. E em cima de uma perícia técnica especializada, levantando todos os fatos, constatar se é ou não. Assim é o que diz hoje as normas. Que é tudo muito novo, né? Isso, nem taxa, né, é taxativa para dizer, não, é acidente de trabalho, sim, e nem também diz que não é. Então existe realmente essa dependência. Por isso, Leite, a importância das empresas aplicarem, adotarem o plano de contingenciamento das ações de combate à Covid-19. São as ações, né, preventivas. Sim. E sempre deixar isso documentado, porque Com a certeza. prova será futura, né? Com certeza. Ações que devem ser executadas mediante uma orientação de um plano especializado, né? Não é só álcool gel e distanciamento, e máscara, né? Que a gente está acostumado, já decoramos, né? Já. São medidas realmente meticulosas, né? Aí eu te pergunto, a empresa que quiser fazer esse tipo de trabalho preventivo, de cuidados, como você disse, ações preventivas, busca um profissional da segurança do trabalho? Com certeza. É o caminho mais indicado, né? Profissional de segurança e saúde no trabalho. Técnicos, médicos, enfermeiros do trabalho, engenheiros do trabalho, têm habilitação, sim, para poder elaborar um bom plano, né? E de acordo com a atividade da empresa, né? Cada um com sua atividade. Bares, restaurantes, hotéis, fábricas, comércio, desde que elas sejam aplicadas. Como é que atua o profissional da segurança do trabalho? Eu quero trazer para próximo da empresa exatamente essa relação. Porque
como você disse no bloco anterior, o Ministério Público do Trabalho está aí. Tá. E pega pesado. Pega pesado. A Justiça do Trabalho pega pesado. Com certeza. Não tem pena não. No bolso demais. Então, assim, como nós estamos tratando de prevenção, como é que atua o profissional da segurança do trabalho e se tem, assim, especificamente um ato ou depende da atividade da empresa, como é que isso funciona? Bom, quando a empresa ela detém de uma assessoria, né, de uma assistência técnica especializada nessa área, independente dela ter o seu SESMIT ou não, CIPA ou não, né, dependendo, cada caso é um caso, ela estará, digamos assim, por dentro, né, de tudo que traz as normas. O profissional ele vai fazer sempre uma varredura em busca de possíveis incidências, né, evidências que ali pode gerar um acidente. A gente sempre trabalha com aquele velho e bom ditado, prevenir é melhor do que remediar. O acidente você já tem que remediar, já aconteceu, já era. Então é muito melhor você trabalhar com a prevenção. É através de relatórios técnicos, fotográficos, através de mensagens técnicas, com assinatura técnica, onde eu mostro situações antes que aquele mal aconteça, né? Antes do funcionário adoecer, antes da máquina sofrer um curto-circuito, um incêndio, antes do teto cair. São situações preventivas, Leite. O profissional de segurança ele tem essa missão. Ele é o educador de adultos. Por isso que essa missão é um pouco até árdua, né? Você educar adultos não é fácil. Você despertar a conscientização daquela pessoa, daquele grupo de funcionários, daquele setor. Muitas vezes a empresa ela vem com uma cultura impregnada nela, desde a sua origem. E até você quebrar aquilo ali, né? E tentar buscar realmente um padrão de excelência para que todo mundo consiga atuar num ambiente de trabalho salutar. Qualidade de vida no trabalho é difícil, mas consegue. E diga-se de passagem, as empresas que atuam com veemência na questão da segurança do trabalho, ela tem um espaço no mercado mais agressivo no que diz respeito à contratação por grandes empresas, né? Com certeza, isso é uma espécie de peneira. Logicamente, as grandes empresas, gente, vão procurar empresas, né, que tenham suas certificações, né, que tenham os seus selos de certificação da ISO, por exemplo, né? A ISO 9001, 18001, 45000 e aí vai. Então, já essas certificações, tem algumas delas que são estritamente voltadas à segurança do trabalho, à saúde e meio ambiente. A empresa que tem responsabilidade social, responsabilidade ambiental, ela está na frente, anos-luz. E, logicamente, também aquela que preserva o seu colaborador. Caleb Cajueiro é o convidado de hoje do programa e o tema prevenção aos acidentes e doenças do trabalho nesse mês verde, abril verde, né? Mês de cuidados, conscientização com a segurança do trabalho aqui no nosso programa, conversando com a gente, nos proporcionando a verdadeira aula. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Caleb, veja só, eu vou até usar aqui um exemplo para você entender. Outro dia, num governo passado, a nível nacional, divulgou-se redução de IPI na linha branca. O que é isso? Reduzir o IPI de geladeira, fogão, aquele negócio todo lá. Máquinas de lavar e etc. Isso. O que foi que aconteceu? Eu passei em frente a um grande supermercado aqui e vi uma faixa. No outro dia, viu? Saiu hoje a lei, foi publicada hoje. No outro dia ele colocou uma faixa amarela com a letra vermelha dizendo assim: baixamos os nossos preços, aqui não tem IPI sobre a linha branca. Rapaz, eu achei aquilo impressionante, eu fiquei assim, porra, como esse cara tem uma visão dessa? Aí, isso eu trazendo para a linha das empresas pequenas, das menores porte, ela imagina que não vai baixar o preço dela porque ela não tem, digamos assim, porque ela comprou esse produto que ela vai vender ainda com o IPI. Entretanto, ela não analisa a capacidade de reposição do seu estoque. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um técnico de segurança do trabalho, uma empresa com esse título,
Porque se eu tenho esses cuidados com o social, porque se eu tenho esses cuidados com a segurança do meu quadro de pessoal, como você disse, eu estou certificado disso, eu posso ir bem mais além. Ou seja, eu não posso enxergar somente como uma despesa, eu tenho que enxergar como um investimento. Com certeza. Então, eu acho que isso é um ponto muito, assim, muito de extrema análise pelo empresário. Com certeza. Isso eu diria, Leite, que é mais uma situação cultural que nós temos que quebrar, né? O pessoal ele tem aquela visão de que segurança e saúde no trabalho é custo. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Gente, segurança e saúde no trabalho, vocês não podem encarar como custo, e sim como investimento. Nem que esse investimento seja a médio, longo prazo, mas pode ter certeza que será. Um exemplo melhor do que posso dizer aqui, e aqui para ti, como profissional da contabilidade, é a gestão da FAP, né? Fator Acidental de Prevenção. Se aquela empresa é uma empresa que emite muita CAT, que tem muito acidente de trabalho, que tem muitos afastamentos, isso vai incidir nos impostos federais. Logicamente, é aquela empresa que tem a sua gestão aplicada de saúde e segurança, e não tem afastamentos, não tem doenças, não tem CAT, não tem... Logicamente, essa despesa com os impostos federais, né, SAT, RAT, né, gestão de FAP, ela cai. Então, ela termina gerando economias, né, fiscais lá na frente. E muita gente, infelizmente, não sabe disso. Pois é, não sabe, não pratica, porque enxerga isso como uma despesa. Exatamente, né? Dessa forma. E, de certa feita, é bom que seja de longo prazo, sempre, né? Ou seja, que tenha esse investimento. É igual a seguro. Isso. Né? Pronto, é igual a seguro. Plano de saúde. Plano de saúde, né? Com certeza. Eu não quero usar nunca, nem quero usar o seguro. Pode vir a cobrança. Mas se precisar, com certeza está lá. Exatamente na segurança do trabalho. Exato. Ter essa vinculação. Eu acho que esse momento é muito oportuno para a gente conversar sobre isso. Agora, em algum momento no bloco anterior, você fez menção a engenheiro do trabalho, a médico do trabalho, a enfermeiro do trabalho. Então, essa equipe é multidisciplinar, ou seja, para fazer a segurança do trabalho, não é só o técnico de segurança do trabalho, não? Depende. Tem situações, logicamente, específicas, né? Por exemplo, no SESMIT, né, que é o serviço especializado, o médico do trabalho, logicamente, ele se encarrega de algumas particularidades, como, por exemplo, a elaboração e execução do PCMSO, né, Programa de Controle Médico, Saúde Ocupacional, vai se encarregar das ações de saúde ocupacional da sua empresa. Questão dos exames, os atestados de saúde ocupacionais, exames complementares, quais são esses exames? É uma coisa que a gente vê muito aqui, infelizmente, empresas fazendo exame admissional e demissional. Não é só isso, o NR7 diz, são 5 tipos de exames. E aí vai. O engenheiro do trabalho, por exemplo, é o responsável pela elaboração dos projetos de segurança, projeto de combate a incêndio, projeto de proteções coletivas e máquinas, projeto de proteções coletivas contra quedas em altura nas edificações, na construção civil, né, nos canteiros de obra. O enfermeiro do trabalho, ele se particulariza na questão dos atendimentos em casos de acidentes, até mesmo na questão de palestras, né, educativas na área da saúde, controle de vacinas. E aí o técnico de segurança vem toda a questão da análise do diagnóstico de NRs, dos treinamentos ocupacionais, e são muitos. Treinamento do uso correto do EPI, treinamento de prevenção e combate a incêndio, né, treinamento de primeiros socorros, também a pessoa que está habilitada para isso. Então, assim, logicamente, cada um tem realmente a sua especialidade mais específica, se é que eu posso chamar assim. Mas todos trabalham a um propósito, sim, a prevenção e a saúde no trabalho, né? Qualidade de vida no trabalho, né, Leite? Então, dentro desse contexto, em contratando um profissional da segurança do trabalho ou uma equipe, pergunto eu, há com frequência, assim, por exemplo, ou com frequência ou dentro do contrato, palestra, orientação, para conscientizar o quadro de pessoal? Sim. Isso é uma programação que consta no próprio PCMSO, quando fala-se em palestras de saúde, né? No cronograma de ações. Agora, logicamente, o trabalho não é só esse, né? Uma empresa que ela está devidamente assessorada, ela tem, além da cobertura de CAT, né, quando acontece um acidente, a quem eu devo recorrer? Ora bola, se eu tenho uma empresa que presta essa assessoria para mim, logicamente é ela quem vai me assistir nesse sentido. Não podemos esquecer que a CAT ela tem um prazo legal, são 24 horas após o acidente, no máximo, para emitir.
Após isso, a empresa já estará sujeita a multas. E, entre outras situações, elaboração dos programas ocupacionais, né? Em breve teremos aí o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que estará entrando no lugar do PPRA, que aí já é uma situação onde vai acabar aqueles cadernos que sempre as empresas contratam para fazer, que não deveria ser assim. O caderno PPRA do ano tal, fiz, paguei, guardei na gaveta, para quando chegar uma fiscalização apresentar. Na verdade, o que o governo quis com a atualização dessas NRs? Forçar a barra para que as empresas exerçam gestão em segurança do trabalho. O auditor fiscal, ele vai querer ver ações concretas, orientadas, logicamente, por profissionais habilitados, dentro da empresa. Então, é mais ou menos por aí. Tudo isso em prol para que se diminua esses acidentes, se evitem esses prejuízos, né, tanto materiais quanto humanos. Muito bem. Que maravilha a aula de hoje, né? Muito segura as informações do nosso convidado de hoje, Caleb Cajueiro, ele que é técnico de segurança do trabalho, abrilhantando o nosso programa. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Meu amigo Caleb, vamos tomar mais uma água? Vamos tomar. Vamos tomar mais uma água. Água mineral São Geraldo. Melhor do Brasil. Show de bola. E vamos tomar mais um cafezinho? Vamos lá. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre a conscientização e prevenção dos acidentes e doenças do trabalho? É só continuar ligado no programa Café com Leite, que aqui só temos informações importantes para você. Continue com a gente. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, mês de abril, mês de conscientização e prevenção aos acidentes e doenças do trabalho. Tema de extrema importância, onde envolve toda a sociedade, o serviço público, as empresas de um modo geral, que precisam ter conhecimento desse tema, a fim de evitar danos oportunos, danos futuros, né? Porque quando você investe em segurança do trabalho, você evita uma despesa, que é essa despesa traduzida em prejuízo, né? Porque é um dano que você vai ter, um custo operacional, um custo por um dano ocasionado dentro da empresa. Aí sim, ela sai da esfera, sai da linha de investimento e passa para a linha de despesa. Portanto, daí a importância do programa de hoje para levar informações até você. Agora, eu vou pedir licença ao meu convidado, né, o Caleb Cajueiro, para falar para você, querido telespectador, do Café com Leite em Revista. Tá? Uma revista que, a 4ª edição, tem muitas informações. Mostra aqui, João, por favor. Olha como eu estou legal aqui nessa foto, João, nesse desenho que um telespectador mandou. Como é o nome dele, minha filha? Desse rapaz que... Romildo. Meu amigo Romildo, obrigado, viu, pelo desenho que você... Minha caricatura aqui, meu avatar que você fez para mim. Muito obrigado, ficou muito legal, viu? E o outro também que não está nessa revista vai sair na próxima, tá? Então nós temos aqui matérias importantes que você deve utilizar essa revista como um instrumento, uma peça, uma revista de cabeceira, tá? Para você ter sempre ao seu lado antes de você dormir, se deleitar de informações importantes. Essa é a função do programa Café com Leite, levar essas informações para você de forma muito especial, palpável. Você passa na Rua Delmiro Gouveia 163 e pega o seu exemplar, porque é feita com muito amor para você. Você que não mora na região, manda uma mensagem para a nossa produção que nós enviamos para você totalmente grátis, tá bom? É o Café com Leite em Revista, e vem aí a 5ª edição, você não perde por esperar. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel. Caleb,
Rapaz, no bloco anterior você me chamou a atenção quando você falou em algumas siglas, né? Porque tem um monte de sigla aí que envolve a segurança do trabalho, PPRA você falou, GRO, que é uma nova que vai surgir aí, né? Exatamente. EPI, por exemplo, EPI. Se limita só a EPI ou tem todas essas siglas por trás disso? Não, Leite, com certeza não. EPI é só mais um braço, né, da segurança, equipamento de proteção individual. E esse EPI ele tomou uma dimensão muito grande agora na pandemia, não foi? Agora, todo mundo fala, cadê os EPIs? Exatamente. Quem não sabia o que é, agora sabe agora de có e salteado, né? Precisou a pandemia vir acordar, né? Infelizmente, né? Mas, em se tratando de siglas, realmente, pelas NRs, né, pelas normas regulamentadoras, temos muitas. Mas, assim, as mais comuns, né, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que eu costumo classificar como o manual, né, o manual de segurança da empresa. Por que eu chamo de manual? Porque neste manual vai ter todas as orientações necessárias para que você consiga realmente, você como empresário, exercer a gestão. Nela você vai ter lá todos os riscos, né, dos ambientes de trabalho, o que precisa ser feito, o que precisa ser monitorado, as medidas de controle, os riscos antecipados, um cronograma de ações com todas as medidas. E, logicamente, a empresa precisa executar essas medidas. Isso, numa fiscalização, numa situação de justiça, tudo isso tem um peso muito grande. E é um documento também obrigatório, né? O PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto na NR7, né? O Manual de Saúde da empresa. Classifico também como Manual de Saúde, elaborado pelo profissional médico do trabalho, que vai datar e ditar todas as medidas de saúde que a empresa precisa executar. E que não se resumem somente em exame admissional e demissional. Né? Existe muito mais do que isso, além dos exames... Outra sigla, ASO, né? Atestado de Saúde Ocupacional. Né? A gente sabe que são 5. Você tem que fazer o retorno ao trabalho, dependendo do motivo de afastamento. Quando vence 1 ano ou 2, dependendo do médico, do critério médico, o exame periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, que vai mudar agora, vai ser mudança de risco. Se você é um funcionário que exerce uma atividade X e vai precisar mudar para a atividade Y, que tem outros tipos de risco totalmente diferentes, precisa ser submetido a uma avaliação médica, a mudança de risco. E o demissional, logicamente. Então, esse é o PCMSO. E também a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, prevista na NR5, né, onde eu tenho um grupo de colaboradores que são eleitos, outros escolhidos, para auxiliar o empresário a adotar essas medidas. Muitas vezes ela é má vista por conta da estabilidade, né? Porque gera uma certa estabilidade o pessoal que consegue uma eleição. Mas esquecem muitas vezes também que ali ela trabalha para o bem comum, não somente funcionários, colaboradores, mas também em prol da empresa. Né? Exatamente, então, né? Porque quando há uma visitação de um terceiro, eu sempre tenho dito o seguinte, olha, uma empresa comercial, no horário comercial, quando adentra alguém no seu estabelecimento, o responsável é você. Então, se ocorre algum acidente com um transeunte que está dentro do seu estabelecimento, mesmo que ele não esteja comprando, mesmo que ele não esteja exercendo nenhuma atividade, qualquer ato que ocorrer com ele, a responsabilidade é da empresa. Com certeza. Né? Qualquer lesão corporal, a empresa responde. Responde, né? por isso. Né? Então além de ter tudo, de ter que estar tudo dentro das normas, né, com sinalização, temos que ter colaboradores treinados para aquela situação também, né? Que legal. Isso é muito pertinente. Eu acho daí eu acho que nós precisamos conversar mais sobre esse assunto, sabe, para chamar mais atenção das pessoas, para que entendam, até porque as próprias normas regulamentadoras são leis, né? Tem que ser cumpridas, né? Tem força de lei, Leite. Não só questão de multa, né? Que é, digamos assim, financeiramente a pior situação, né? Mas elas são ali, sempre estão ali, itinerantes. Não tem validade. É uma coisa que está ali e acabou. Foram feitas agora algumas reformulações, né? Já por conta de algumas reuniões do governo, no começo da gestão atual, né? Mas que, por exemplo, o PPRA ele vai estar com o dia contado, né? Até agosto. A partir de agosto já não é mais o PPRA, vai ser o GRO. É para todo mundo? Depende, né? Tem muita gente informando que não precisa mais. Não, cada caso é um caso. Se a minha empresa tem riscos, se na minha atividade produtiva tem riscos físicos, químicos ou biológicos, preciso de gestão. Então não é só assim, não precisa, não vou fazer nada. Então... Eu tenho dito, Caleb, o seguinte, que geralmente você viu que durante todo o transcorrer do programa nós imaginamos riscos, problemas, despesas, prejuízos para a empresa.
Mas eu tenho um número de funcionários muito grande que me assiste nesse momento também. E eu preciso também fazer com que ele entenda que ele faz parte desse corpo. Aí eu te pergunto, quando ele não quer usar, por exemplo, um EPI, que está lá no PCMSO e no PPRA, eu te pergunto, que responsabilidade? Com certeza. Muitas vezes a gente é levado a confundir essa situação, porque a legislação ela só serve para o empregado, não serve para o empresário. Não é bem assim. Existem direitos e deveres, pessoal, tanto na parte da empresa como na parte dos empregados. Por exemplo, o empregado que não fizer recusa do uso do equipamento de proteção individual, ou ele fizer mau uso desse equipamento, de repente ele recebe um equipamento novo hoje, uma máscara, uma bota, uma luva, aparece no outro dia rasgada por mau uso, né? A recusa, como eu já falei, ele pode sim sofrer penalizações. Desde a advertência verbal, sendo a primeira advertência, a advertência por escrito, sendo a segunda advertência, e a terceira, logicamente, suspensão e até demissão por justa causa. Se não me falha a memória, acho que é o artigo 482 da CLT, em um dos incisos, fala lá, insubordinação e indisciplina. Então, gente, é aquela história, cada empresa tem as suas normas, tem as suas regras. Agora, todas elas pautadas, baseadas nas NRs, quando o assunto é segurança e saúde. Lá no início do programa, nós falamos da questão da obrigatoriedade das empresas utilizarem, que não tem conhecimento, que tem um funcionário, a partir de um funcionário já tem. Você orientaria aquelas empresas que estão iniciando, estou começando a pensar em abrir um negócio, o que fazer? Pronto. Eu sempre, nas conversas, quando eu trato com alguns microempresários, né, pessoal que está começando realmente, negócio pequeno, procure se informar da legislação pertinente, que no caso, o que se baseia hoje na nossa área de segurança e saúde no trabalho, são as normas regulamentadoras. Elas estão disponíveis no site do Ministério da Economia hoje, inspeçãodotrabalho.gov.br, simples. Pesquisa simples no Google, você consegue ter acesso a essas NRs. Então, hoje, o empresário, independente do tamanho dele, seja micro, pequeno, médio, grande, tenha curiosidade em saber. Procure saber realmente todos os meandros dessas NRs. Logicamente, aquelas que sejam pertinentes à sua atividade, né? Então, se eu tenho um posto de combustível, por exemplo, eu preciso me inteirar da NR20, que é o que trata essa atividade. Muito bem. Tem muito posto que não sabe, que tem que treinar seu funcionário, o frentista, né, com relação aos EPIs que precisa ser usado, né, os documentos que são obrigatórios. Falta conhecimento. É isso que a gente tem que trazer. Você falou ainda há pouco da questão do funcionário que quando ele não está na obrigatoriedade, ou melhor, quando ele vai mudar de função, é necessário um novo atestado médico, um novo ASA, né? Isso. E a empresa, quando ela vai mudar de atividade, precisa refazer esses planos, esses programas? Muito bem colocado, viu, Leite? O que acontece? Logicamente, se houver mudanças no layout, né? O layout de produção, máquinas novas, setores novos, mudança de sede, né? Qualquer modificação realmente que determine o seu ambiente de trabalho, ele necessitará de fazer atualizações, fazer adequações nos seus documentos, nos seus laudos. Falando do laudo aqui, laudo de insalubridade e periculosidade, muita gente, por exemplo, tomando um pouquinho aqui o partido, Leite, paga insalubridade e periculosidade sem saber por que paga. Porque simplesmente não tem um documento que oficialize isso, que seria o laudo de insalubridade e periculosidade. Eu lá na nossa empresa de contabilidade, eu sempre oriento os nossos clientes, não, procure o técnico de segurança do trabalho. Isso. Ele é quem vai dizer. Exatamente. Ele que sabe. A proficiência está aí. Tem gente pagando insalubridade sem necessidade. Tem gente que não paga e lá na frente termina se surpreendendo e tinha que pagar desde o começo, né? Então, uma série de coisinhas, né? O LTCAT, que é mais uma sigla, Laudo Técnico, Condições Ambientais de Trabalho, Laudo Previdenciário, que vai classificar todas essas atividades produtivas, se aquela atividade tem direito à aposentadoria especial ou não. O que é que isso vai acarretar à minha empresa? Um recolhimento maior no imposto ou não? E aí vem o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E lá na frente, seu funcionário vai bater na sua porta e vai pedir, eu preciso desse documento para me aposentar. Exatamente. Se você não tem, o bicho complica, né? É complicado, é coisa demais. Inclusive, eu te pergunto, pode haver, em havendo um descumprimento
de uma obrigação no que diz respeito às normas regulamentadoras de segurança do trabalho? Pode haver uma interdição do estabelecimento? Com certeza, interdição. No caso das atividades, né? E você está ali submetido a só poder voltar às atividades normais quando você consertar, regularizar aquela situação. E eu ainda pego uma situação ainda mais simplória, viu, Leite? Por exemplo, se a empresa não emitir a CAT, como já falamos aqui, o valor da multa por baixo, R$ 408 e uns quebrados. Parece pouco, entre aspas, dependendo da empresa. É por funcionário, né? Mas é por funcionário. E aí, gente, como é que faz? Um simples formulário, né? Você tem que estar atento para informar. E quando é social começar, meu amigo, que é tudo automatizado, né? Nessa parte de segurança. Aí já deveria... que devem estar, tempo se tem para se preparar, né? Exatamente. Mas se imagina logo o custo, onerar isso aí. Interditar. Quem tem esse poder de interditar um estabelecimento? Pronto. No caso aí, a competência realmente cai em cima do auditor fiscal, né? Do Ministério da Economia, no caso, né? Então, ele, através de uma matriz de risco, ele vai avaliar aquela probabilidade daquela situação de acontecer um acidente grave, vai classificar isso, né, dentro do seu auto de infração e passar e interditar ou não aquele ambiente, ou frente, ou setor, ou máquina, né, na empresa. Né. Basicamente ele que tem realmente essa competência. Existe algum técnico de segurança do trabalho que, por exemplo, é mais especialista, por exemplo, em incêndios, ou em construção civil, ou na área comercial de um modo geral? Existe essa especificidade ou um profissional conhece todas as normas? Existe sim algumas particularidades, Leite. Por exemplo, o profissional assessor técnico em brigada de incêndio, por exemplo. Ele tanto pode ser um técnico de segurança como um engenheiro de trabalho, né? Ele é um cara especialista em formação de brigada de incêndio. Então, isso aí seria uma pauta. Agora, logicamente, a profissão técnico em segurança do trabalho, ele vai muito da afinidade do profissional. Por exemplo, tem profissionais técnicos de segurança que adoram trabalhar em construção civil. Não sei se é por conta da elevação do nível do risco, né? Grau de risco 4. Já tem outros que gostam de atuar na área de saúde, hospitais, clínicas, né? E policlínicas, e aí vai. E até aqueles outros que gostam da área gastronômica, por exemplo, hotéis, restaurantes, bares. Mas tudo no contexto é profissional formado no curso técnico de segurança do trabalho. Assim como o engenheiro também. Né? Tá certo. Conversar com o nosso querido Caleb Cajueiro é aprender a cada dia, é conhecer um pouco mais sobre segurança do trabalho, as prevenções e as doenças que podem ser ocasionadas com o nosso quadro de pessoal e também os danos que podem ser causados às empresas. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Nosso bate-papo aqui está muito confortável. Eu aprendi muito hoje, viu, Caleb? Eu tenho dito que quando nós conversamos, nós escutamos, nós aprendemos. E eu tenho certeza que essa mensagem foi transmitida ao nosso telespectador. Porque na certeza de que eu também assim aprendi, nosso telespectador também tem muito que lhe agradecer, viu? Eu vou fazer aqui um rápido intervalo de apoio cultural. Eu vou só tomar um cafezinho com o meu convidado. É rapidinho, daqui a pouquinho eu volto. Falei que era rapidinho, já tomei um café, tomei uma água mineral São Geraldo e já estou de volta. Agora para agradecer, né? Depois da brilhante aula que nos foi proporcionada aqui por Caleb Cajueiro, eu só tenho mais que agradecê-lo por esta contribuição, esse mês de abril, mês de prevenção, mês de cuidado, de conscientização que nós devemos ter nas nossas ações, porém que não se resume exclusivamente ao mês de abril, mas sim durante toda a sua existência enquanto vínculo de trabalho você tiver. Meu amigo Caleb, muito obrigado, fiquei muito satisfeito com as suas informações e espero tê-lo novamente aqui para tratarmos de outros assuntos. Muito obrigado. Puxa vida, Leite, eu que agradeço o espaço, me sinto lisonjeado em participar aqui do seu programa de enorme audiência e estou sempre à disposição, né? Ali
Posso falar, né? Pronto. Estamos à disposição ali na rua Padre Cícero, 941, bairro Centro, pela Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, e a Sigma EPI, Equipamento de Proteção Individual. Estamos à disposição nas redes sociais, podem verificar, @SigmaSST, e estamos à disposição aqui, tá? Muito bem, coloque aí nos caracteres e vamos encontrar a Sigma, vamos encontrar o Caleb através das suas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos assistindo nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafecomleite.com.br e ainda mais uma novidade para você no nosso canal no YouTube. Na tvcafecomleite.com.br você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite, tá? Lembrando que segurança também é cuidar-se e cuidar da sua família e da sociedade. Portanto, a nossa orientação para você é o distanciamento social, a lavagem frequente das mãos, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, segundo aqueles que entendem de saúde, são os melhores meios de proteção e combate ao Covid-19. Portanto, a nossa orientação para você de forma muito especial é que você não tenha medo, mas tenha muito, mas muito cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição para você. Vem aí mais uma edição do programa Dicas de. Tchau, tchau, até lá.